Senhoras e senhores deputados, temos quórum, vamos dar início a esta audição e agradeço a presença dos representantes do Observatório do Gaming e Sports, Fátima Marques, Presidente, e Luís Rosendo, Vice-Presidente, nesta audiência em que nos pediram que queriam vir apresentar algumas ideias sobre a prática do gaming e esportes em Portugal. Temos tempo muito limitado, portanto vou ser muito rigorosa no tempo de palavra. Disponho de 10 minutos para a intervenção inicial e depois vão ouvir os grupos parlamentares e responderão depois também no fim. Portanto, faça favor, tenha a palavra. Boa tarde, muito obrigado pelo vosso tempo. Eu julgo que não vou tomar os 10 minutos, mas para fazer uma breve apresentação deste observatório, que foi criado em maio deste ano. Do ano passado, desculpem, sim. Já estamos em 25. Tem sede em Óbidos e gostava de sublinhar a diferença entre gaming e gambling, que às vezes é uma confusão que se faz, porque há uma diferença substancial entre jogar jogos e fazer apostas desportivas. E que aquilo que nós pretendemos com a criação deste observatório é precisamente juntar, digamos, os vários interesses intervenientes nesta disciplina que, não sendo propriamente nova, ainda tem muito de desconhecido. Relativamente à questão, julgo que esta audição tem a ver com o facto de estar a ser preparada uma legislação sobre este sentido e, enfim, a nossa posição preliminar é que, e aliás é um dos motivos pelos quais o Observatório foi criado, é que faltam estudos sobre esta atividade. E que, portanto, e não apenas em Portugal, noutros países também, embora outros países, por exemplo, Espanha está bastante mais avançada nesta matéria do que Portugal, também porque é maior, tem mais escala e tem essa capacidade e, portanto, não há propriamente ainda uma percepção clara sobre como é que se organiza, quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista amador, digamos, estas disciplinas. E que aquilo que queríamos partilhar com esta nossa presença aqui é que o mercado, ou seja, em termos destes estudos, não se conhece muito sobre o número de jogadores e equipas ou torneios, nem de investimentos. E que, obviamente, o Observatório tem a intenção, dentro daquilo que é a sua missão, de fazer estes estudos, também de fazer a análise e comparar as tendências globais e nacionais do setor, práticas mais comuns e também os desafios. A forma como outros países, nomeadamente a União Europeia, regulamentam o gaming e os esportes e como é que identificam as melhores práticas. Depois também estudar aqui o impacto social do gaming e dos esportes, incluindo o tema na sua relação com a saúde mental e com o desenvolvimento de habilidades cognitivas e de socialização, que, apesar de parecer paradoxal, estas disciplinas também envolvem. Obviamente, depois também há aqui linhas ténues relativas à adição e à sedentarização, mas que nós consideramos serem temas para serem tratados noutros fora. Relativamente à criação da nova legislação, a posição prévia do Observatório, precisamente por não haver estes estudos, como dissemos, é que a realidade devia ser mais estudada, mas de qualquer maneira que devia ser dada até, em primeiro lugar, olhar para a Lei de Bases do Desporto,
para fazer evoluir esta realidade do gaming e dos esportes relativamente àquilo que podem ser considerados os desportos tradicionais. Até porque o gaming e os esportes, ao contrário dos desportos tradicionais, têm aqui digamos, uma nuance, que é enquanto os desportos tradicionais, na forma como os conhecemos, são organizados por federações, no caso do gaming e dos esportes, eles são organizados pelos produtores dos jogos. E apesar de haver campeonatos ou provas organizados pelas federações, porque replicam aquilo que se passa na realidade, estou-me a lembrar do futebol ou das corridas de automóveis, por exemplo. Há outros casos, como é o do torneio de League of Legends, por exemplo, que não tem uma federação, enfim, nem pode ter, porque o jogo, tudo o que são competições, tem que ser autorizadas pelos próprios produtores. E, portanto, neste contexto, valia a pena dizer que, para além daquilo que são as réplicas, como referimos, destes desportos tradicionais, a maioria dos jogos é construída a partir de enredos que, embora criativos, e alguns deles em sistema do chamado roleplay, podem não ser bem entendidos, nomeadamente os jogos de teor militar. Depois, a prática dos esportes é tão exigente ao nível da dedicação, empenho e treino dos jogadores como qualquer outra atividade desportiva. E não só, por exemplo, já houve uma tendência estudada que tinha a ver com os chamados real games, que é aplicar ao mundo empresarial estas técnicas de jogos, porque dizem que as pessoas que jogam têm mais tendência para tomar decisões mais rápidas e não se perderem depois se a decisão corre menos bem ou o resultado da decisão é menos positiva. E, portanto, têm melhor comportamento perante o risco. E depois também porque há muitos casos de pessoas que, por jogarem estes jogos, normalmente acabam por desenvolver algumas capacidades que em condições normais não o fariam. E depois também, nas competições que existem, já há prize money, ou seja, prémios monetários muito interessantes, não só a nível internacional, mas em Portugal ainda são relativamente insípidos ou até alguns desconhecidos, mas já começa a haver prémios interessantes em algumas competições que são organizadas. Também um outro aspecto que é a questão da própria vertente tecnológica, dita de uma forma genérica, que todos os jogadores, entre aspas, de gaming ou de esportes têm que ter, porque têm que saber dominar o computador e, enfim, todas as... Não é só... Embora no caso das consolas de jogos seja relativamente mais simples começar um jogo, de qualquer maneira, num computador, obviamente, há skills que são, enfim, características que são aprimoradas. E, portanto, para concluir, dizer que perante este contexto, e aliás é como disse, uma das missões do Observatório, nós queremos realizar e começar ainda este ano a preparar um livro branco através de uma metodologia Delphi, que é, no fundo, reunir um conjunto de especialistas e reunir deles as opiniões e depois produzir este livro branco que possa contextualizar de alguma forma aquilo que é a realidade nacional e que poderá ser um instrumento útil do ponto de vista do diagnóstico para que depois estas recomendações legislativas possam ser mais claras e objetivas. E, por fim, também a importância de alinhar esta posição portuguesa com a da União Europeia e aprender das boas práticas de outros países europeus. Muito obrigado. Muito obrigada. Passamos agora, então,
as intervenções em nome dos grupos parlamentares. Em nome do Grupo Parlamentar do PSC, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Aproveito para desejar um bom ano a todos, cumprimentar aqui os nossos convidados e fazer uma referência relativamente a este assunto. É um assunto que estamos a acompanhar há bastante tempo, pelo menos desde o início desta legislatura. Temos até participado em várias iniciativas, em eventos, até em debates, ainda antes do fim do ano. E, portanto, queríamos aproveitar para saudar esta iniciativa da criação deste observatório, que pode trazer dados que nos possam ajudar a tomar as melhores decisões. Temos bem a consciência que os esportes e o seu crescimento são uma realidade muito, muito forte e que cresceu muito nos últimos anos, quer ao nível desportivo, mas também quer ao nível económico. Estamos a falar de um mercado que tem já um valor superior a 1,7 mil milhões de euros em termos mundiais e que já tem mais de 500 mil espectadores. Há alguns dados que recolhemos, falta-nos também perceber quais são os dados do nosso país. Portanto, há vários milhões de pessoas a jogar, há várias pessoas a assistir e a investir também nos esportes. Alguns países europeus têm um impacto que tem a ver até com a questão das apostas, apesar de ter referido que essa era uma matéria que não é bem o vosso objetivo de trabalho, mas é verdade que as apostas também estão aqui ligadas a esta matéria dos esportes. E, portanto, há uma decisão que consideramos importante, também relativamente a esta matéria que foi tomada recentemente pelo Comitê Olímpico Internacional, relativamente a uma organização dos Jogos Olímpicos de Esportes, e, portanto, isso vem trazer aqui uma nova realidade e uma certa organização, podemos dizer, da própria dinâmica e realidade, sobretudo dos jogos que têm caráter desportivo, e esses sim poderão vir a ter um enquadramento diferente, apesar do ceticismo que havia no início, hoje percebe-se que são muito importantes e são uma dinâmica relevante também para a área do desporto. O próprio Parlamento Europeu, como sabemos, já assumiu a vontade de que haja regulamentação e aproveitou um relatório em 2022 e, portanto, esta é uma matéria que nos parece que é preciso regular. Mas em todas estas matérias que é preciso regular, é preciso também regular bem e isso pode ser fundamental para que as coisas funcionem o melhor possível. E, portanto, a vossa proposta de trazer dados, trazer estudos a esta matéria parece-nos importante para que possamos, nós aqui no Parlamento, existe já uma iniciativa, de qual eu até sou relator, ou fui relator, da Iniciativa Liberal, mas poderão existir de outros partidos e, portanto, acho que esta é uma matéria que todos, na generalidade dos partidos, têm vindo a ponderar e já recebemos, como é óbvio, outras entidades ligadas a esta matéria e, portanto, eu deixava apenas 2 ou 3 perguntas. Se tem alguma ideia de qual é o melhor exemplo, ou que consideram o melhor exemplo daquilo que já existe, por exemplo, na Europa, sobre regulamentação desta atividade, se tem alguma ideia disso. Nós, relativamente em virtude do projeto que tivemos da Iniciativa Liberal, no relatório técnico que é feito aqui pelos serviços do Parlamento, foram dados vários exemplos da França, da Alemanha, vários exemplos relativamente à forma como estão-se a organizar os países. Devo fazer referência que vários fizeram notar que o modelo francês é um modelo interessante, mas é uma opinião que aqui foi dada por algumas entidades e, portanto, ficaria assim. Depois, quais as vossas maiores preocupações também, relativamente, sobretudo, à questão do doping, que também falam sobre esta matéria, a questão dos jovens e sobretudo, o controle também que existe ou que é necessário ter sobre esta matéria. E depois, também a questão das apostas, que percebo que não é assunto que queiram abordar, mas ou que queiram estudar neste caso, mas que também é uma matéria que temos ou não, e eu acho que devemos regulamentar como fizemos no passado no desporto. Eu, em anteriores legislaturas que tive aqui no Parlamento, trabalhei muitas vezes nessa área e finalmente conseguiu-se regulamentar e hoje as apostas online é uma coisa que funciona com naturalidade no nosso país e penso que o país passou a ter uma receita, passámos a ter uma regulamentação e eu acho que com algumas nuances, no essencial as coisas parece-me que estão a correr bem e portanto era um bocadinho isso que eu acho que nós também devíamos apostar relativamente aos esportes e para isso é preciso um trabalho de todos para tentarmos construir aqui uma plataforma que seja útil
Há aqueles que praticam, há aqueles que veem os jogos e a todos aqueles que participam, de certa forma, em termos económicos nesta matéria. Era só, muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, e cumprimentar o Observatório e agradecer os contributos que aqui nos trouxeram e que, de facto, confirmam desde logo uma coisa, que é a pertinência de discutirmos este tema. O PS tem muito orgulho em ter sido o primeiro partido a trazer este tema a debate na Assembleia da República, designadamente com uma conferência parlamentar, Pensar e Esporte, que decorreu antes do verão aqui nesta Câmara, e que teve centenas de pessoas a participar, e isso não foi o fim do processo, antes pelo contrário foi o pontapé de arranque, e portanto o vosso contributo é muitíssimo relevante. Do nosso ponto de vista, é certo que existem federações desportivas já a praticarem, promoverem a prática e organizarem competições de desportos eletrónicos, tal como existem também, foi aprovado pelo Comitê Olímpico Internacional, a realização dos Jogos Olímpicos dos desportos eletrónicos. Todavia, porém, é certo que existem diferenças entre o desporto cinético e o desporto eletrónico. E, do nosso ponto de vista, a legislação tem que se adequar às semelhanças e às diferenças que existem entre cada uma delas. De facto, naquilo que é semelhante do ponto de vista da estrutura da organização competitiva, do ponto de vista da organização da verdade esportiva e das consequentes também apostas, se o deputado Capal Cavaleiro referiu e bem, essa dimensão não deve ser descurada, porque ela existe nestas atividades, como existe também em matéria dos desportos cinéticos, em matéria de recintos, num caso desportivo e noutro caso de esporte, e, portanto, nessas áreas existem sem dúvida semelhanças. Como foi também por vós referido, existem diferenças. Se é certo que existe um grau de exigência de preparação que, em termos do desporto eletrónico profissional, é exigido também do ponto de vista físico e mental, certo é que existem muitos praticantes de gaming e também de esporte, num nível mais amador, que não têm um grau de preparação e, portanto, estão mais sujeitos aos riscos de sedentarização e de adição que o desporto eletrónico pode representar. E é nesse sentido que acompanhamos também aquela que foi as preocupações emanadas na conferência por parte de várias entidades do mundo desportivo, no sentido de termos mecanismos que possam mitigar os riscos que existam para a saúde e também para a socialização, o desenvolvimento da personalidade dos jovens no acesso a este tipo de atividade. E, portanto, como Vossas Excelências disseram e muito bem, esta é uma atividade no qual falta muito estudo. Mas, da nossa perspectiva, portanto, não é a falta de estudo que nos deve impedir de fazer avançar o quanto antes a regulamentação destas atividades. Porque elas existem, porque os direitos e os deveres de quem as pratica, de quem treina, de quem organiza as conferências, de quem tem recintos nestas atividades, têm que ser devidamente regulamentados para assegurar a segurança, a saúde, o desenvolvimento da atividade, as matérias, como falaram também, em termos de direitos de autores e de acesso a este tipo de jogos, porque um jogo físico pode ser organizado por qualquer um, enquanto um jogo que depende de um conjunto de acessos a direitos de autor tem uma economia completamente diferente e, portanto, todas estas matérias requerem a devida atenção. Isto para dizer que nós diferenciamos aquilo que é a inserção pura e dura desta atividade em termos do direito desportivo e, portanto, vínhamos nos perguntar se, no vosso entendimento, é mesmo uma inserção na lei de base do desporto que fará sentido ou se isto é uma matéria que está, no fundo, num espaço intersticial entre o desporto e a atividade física e as atividades culturais. De certa forma, também, os videojogos são uma atividade cultural, nomeadamente quando não é promovida em termos desportivos. Em relação a mais matérias, também o tempo já está a terminar, apenas para dizer que nós, de facto, temos toda a intenção em podermos avançar em breve com uma iniciativa legislativa nesta matéria. Mais uma vez, isso não será o fim do processo, será mais uma etapa cumprida e, portanto, o vosso livro branco
pedimos que não se demore muito, mas também não perderá a sua utilidade se isto avançar para uma outra fase, tal como, por exemplo, a iniciativa liberal, que hoje não veio, mas também já tem uma iniciativa em curso, porque seguramente na fase da generalidade até o agendamento, na fase da especialidade, este é um diálogo que continuará. E é uma matéria de tal maneira complexa que exigirá uma reflexão constante e, portanto, agradecer-vos e colocar de facto esta questão que fica se realmente é mesmo no desporto que vocês acham que isto deve ser inserido. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Marcos Santos. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Desejo de bom ano para todos. Começo por saudar os representantes do Observatório de Game e Esporte pela vossa presença nesta comissão e por trazerem um tema e uma prática que tem vindo a crescer no nosso país, bem como por representarem e esclarecerem sobre a vossa missão e objetivos. Sabendo da criação deste observatório, que partiu em grande parte da necessidade de responder ao incentivo da Comissão Europeia, no sentido de que em cada país de estabelecerem mecanismo para criar um retrato real do setor de game e esporte, é relevante, como tal, assegurar a compreensão e divulgação de todo desse mesmo retrato, bem como os objetivos futuros para o setor. Acreditamos que não podemos ficar parados no tempo e que, quando uma determinada atividade conquista um patamar de maior relevância, esta deve ser tratada como os restantes, não devendo existir uma resistência pouco saudável ou marginalização destes setores emergentes. No entanto, este processo deve ser cuidadoso e atento, assegurando o melhor para o país, para o setor e para os seus praticantes e apoiantes. Do que podemos compreender, este observatório procura observar, perceber o estado do game e do esporte em Portugal, quer ao nível do mercado, da realidade social e mesmo o que significa e representa esta indústria no país. Nesse sentido, gostaríamos de questionar com um pouco mais de detalhes. Como vem o estado da arte do esporte, inclusive, em comparação com outros países europeus? Como antevém o crescimento dos esportes em Portugal e na sua comparação com o resto de outros países da Europa? E que países podem ter como referência em matéria de crescimento e exemplo? No outro tema, gostaríamos de compreender, e sabendo da existência da relação entre as duas partes relevantes no esporte, ou seja, a Associação de Empresas Produtoras e Distribuidoras de Videojogos e a Federação Portuguesa de Desportos Eletrônicos. Qual é o papel do observatório nas possíveis disputas entre ambas as partes, no sentido de amenizar possíveis atritos ou questões legais que possam eventualmente prejudicar o desenvolvimento e o setor da prática e da atividade? Reparamos também que, na vossa apresentação em Óbidos, convidaram todos os players e associados a juntar-se para contribuir com dados reais e fidedignos sobre a indústria em Portugal e que tinham um objetivo de ser uma associação aberta e agregadora a todos os protagonistas da área. Como tal, gostaríamos de questionar como tem sido a adesão dos praticantes e o respectivo crescimento dos associados. Por fim, afirmamos que é inegável o crescimento dos esportes a nível nacional e global, pelo que Portugal não deve ficar para trás dos restantes países, podendo, como tal, o Observatório do Game e Esportes ser importante na recolha de dados e análise, que permita servir de alavanca para o futuro. No entanto, devemos ressalvar dois pontos. O primeiro, prende-se à necessidade de respeito por questões legais, já levantadas pela Associação de Empresas de Produtoras e Distribuidoras de Videojogos, sobre os torneios e utilização dos jogos. A segunda é referente à posição do Chega, sobre o excesso de observatórios e associações que são criadas em Portugal, pelo que deixamos claro que é essencial que este observatório seja ativo e assertivo na sua missão, e que não se torne, como tantos outros, um peso morto recheado com custas de inação, devendo a relação entre custo e resultados ser transparente e positiva. Agradeço mais uma vez a vossa presença e esclarecimentos. Obrigado. Muito obrigada. Antes de passar a palavra para responderem às perguntas das senhoras e dos senhores deputados e para as considerações finais que entenderem, eu fiquei estupefacta com uma notícia que eu vi ontem ou anteontem, veiculada pela comunicação social, dizendo que
tinha, no ano de 2024, os jogos online representaram 15 mil milhões de euros. 15 mil milhões de euros. E, portanto, o que eu queria perguntar era que parcela desta enorme fatia terá a ver com a parte do gaming. Era apenas isto. Muito obrigada. Então, tentando responder às perguntas todas, mas começando por esta final, é esclarecer que há uma diferença substancial entre gambling, que é esse número que referiu agora, que são apostas desportivas, e isso é o volume de negócios das empresas das empresas de apostas desportivas, e portanto que estão no fundo em concorrência com os jogos da Santa Casa, e que são apostas online, e que em Portugal ainda não é permitido digamos, as apostas em jogos, ou por outra em gaming e em esportes, ou seja, só em modalidades basquete, ténis, Fórmula 1, sim, cinéticas, exatamente. E esta distinção é importante porque o que o gambling tem feito, ou as apostas desportivas, têm permitido foi trazer financiamento para algumas modalidades que provavelmente de outra forma não teriam. Enfim, por conhecimento privado, sei que obviamente as apostas desportivas têm interesse em considerar o gaming e os esportes como uma atividade onde querem desenvolver apostas, mas que ainda não o fazem com tanta frequência por causa da dificuldade de evitar precisamente a fraude e digamos, a combinação de resultados, que é um problema, julgo, com que se debate a indústria das apostas. Mas não é sobre isso que nós tratamos, porque nós estamos... Não é isso que observo. Exatamente, sim. Aliás, eu gostava de começar por dizer que o Observatório tem poucos meses e que nós ainda estamos a reunir condições para que consigamos ser relevantes. E, portanto, este livro branco, em princípio, começará a ser trabalhado agora ainda durante o primeiro semestre. Naturalmente, isto é uma iniciativa privada e, portanto, de um conjunto de pessoas que acha que vale a pena gastar tempo e aproveitar alguns recursos financeiros que estejam disponíveis para estudar estas áreas, e isto para dizer que nós, como Observatório, não temos ainda nenhuma opinião sobre nada, porque ainda não tivemos a oportunidade de observar nada. Desculpem-me a expressão. Sim, com consistência. Obviamente temos experiências pessoais, mas essas não, digamos, não acrescentam nada ao conjunto de conhecimento que já existe sobre esta matéria. Dizer também que, de facto, existe um conflito latente entre produtores e federações, precisamente porque esse conflito também se dá, curiosamente, nos desportos cinéticos. Nós não podemos organizar uma competição sem autorização das federações. Eu posso organizar um torneio de futebol de 5 na minha rua, mas ele não conta para nada. Pronto, agora, se eu quiser fazer uma competição organizada e se de repente eu começar a mobilizar a atenção de muitas pessoas e muitos recursos, a Federação vem-me perguntar: desculpe lá, o que é que o senhor está a fazer? E, portanto, isso acontece exatamente com o gaming e com os esportes. Ou seja, eu posso organizar um torneio lá na minha rua de League of Legends, mas se de repente o torneio começar a ter inscrições, quiser ter inscrições pagas, começar a ter apoios, etc., equipas organizadas, o produtor do League of Legends vem ter comigo e dizer: desculpa, mas não podes usar isso para essa finalidade. Aliás, eu próprio, se me permitem, sou praticante federado de esportes numa modalidade que é obviamente regulada por uma federação, e por isso é que eu consigo ser um atleta federado.
Curiosamente, já agora também a título de curiosidade, quando fizeram uma avaliação no fim da competição, fizeram um estudo e no grupo das idades o meu grupo etário não vinha lá incluído. E, portanto, só isso significa que nem eles conhecem bem o público-alvo dos participantes das competições. E, portanto, para dizer que esta é uma realidade que tem muitas percepções, mas nenhuma delas está, enfim, bem estudada. Nós vimos das áreas dos estudos, enfim, sociais, a Fátima, que é presidente, vem precisamente da área de estudos de mercado, que foi a iniciativa do Observatório, partiu da Fátima. Eu só estou a fazer de porta-voz hoje, porque a Fátima está um pouco afónica, mas e porque vimos precisamente que era interessante, até a minha relação é mais com comunicação e marketing, que isto é interessante para as empresas, porque as empresas precisam de ter um setor organizado para poderem fazer investimentos. E, portanto, achámos que seria interessante fazer este estudo. Também dizer, de facto, que há uma distinção grande entre aquilo que é o mercado de entretenimento dos jogos, do gaming, e aquilo que é a prática desportiva ou o gaming competitivo. E, portanto, e que são essas realidades, porque o setor económico, a indústria dos jogos, é uma indústria, eu julgo que nesta altura é a segunda ou terceira maior indústria do mundo, em termos de mobilização de recursos. Aliás, Portugal tem estado a dar algumas cartas no cluster do desenvolvimento de jogos, que inclusivamente através de um fundo europeu criou aqui um cluster na zona de Lisboa. Mas lá está, na parte criativa de desenvolvimento de jogos e depois na parte tecnológica de desenvolvimento de jogos, o que nós queremos estudar não é essa indústria, mas sim de como é que o desporto, ou a prática do desporto e do desporto profissional e organizado pode constituir-se como uma indústria em Portugal. Por fim, julgo que, para responder à questão de porquê na lei de bases do desporto, porque, de facto, se for só um evento, ou um evento, uma iniciativa, já há legislação que regula a organização dessas disciplinas. Aquilo que estamos a falar precisamente é de estas disciplinas serem ou não consideradas um desporto. E por isso, porque no resto, digamos que isso já está mais ou menos... Se eu quiser fazer um evento com uma feira, como já acontece, aliás, temos a Lisbon Games Week, que acontece no final do ano, depois há o Mel Arena, também houve no final do ano, agora entre o Natal e a passagem de ano, um evento organizado também pela TVI. Portanto, tudo isso, esses fenómenos já acontecem. O que nós queremos é estudar a realidade do gaming e dos esportes na perspectiva competitiva e de organização do mercado. Obrigado. Obrigada pelas vossas questões e pelos vossos depoimentos também. Eu só queria acrescentar aqui 2 pontos, tentando responder também ao que foi mencionado. Nós ainda não sabemos qual é o melhor exemplo. Nós conhecemos alguns exemplos europeus, estudamos-los, um pouco numa lógica de benchmarking das melhores práticas. O que acontece é que nós deparamos no mercado, no terreno, deparamos com estes problemas, ao falar com as diferentes instituições, que elas não se sentavam à mesa. Portanto, o observatório, a missão de os sentar à mesa é, no fundo, encontrar aqui um ponto de encontro. Porque fala-se muito das práticas dos esportes, como nós ouvíamos isto, quem é que pratica os esportes, quem são, e depois são aditos, não são aditos, são sedentários. Há uma série de pressupostos. E nós não sabemos exatamente como é que a sociedade portuguesa está a relacionar-se, não só com os videojogos, mas também com competitive games. Um dos nossos colegas é especialista na área, portanto, nós mais ou menos sabemos quantas equipas vão surgindo, mas umas aparecem, outras desaparecem, portanto, nem aí há uma resposta sobre como é que isto está organizado. Mas não compreendermos a sociedade e legislar sobre ela também nos pareceu um bocadinho ir mais à frente, ou ir buscar exemplos sem nós conhecermos o que é que se passa aqui. Portanto, muito claramente a nossa missão inicial, e o lançarmos esta ideia do livro branco como ponto de partida, além de outros estudos que queremos fazer, e reunir também a Academia, porque a Academia Portuguesa já tem vários estudos, nomeadamente sobre estes temas, é tornar isto público.
é a necessidade que a sociedade portuguesa, sejam quais forem os intervenientes, tenham acesso a informação que seja ela sistematizada e fundamentada. E sim, aqui, numa primeira fase, é colocar os diferentes intervenientes à mesa em grupos, são reuniões de trabalho, em uma fase inicial, para que debatam, que se exponham no fundo, os seus pontos de vista, que são diferentes em alguns casos, isso já os detectamos. Mas, acima de tudo, é depois encontrarmos aqui um quadro de entendimento, nomeadamente para definirmos quadros possíveis sobre como atuar, para os diferentes intervenientes sem a necessidade de informação, como podem usar essa informação e atuar no futuro em Portugal. Portanto, era só para fechar isto. Não sei se as perguntas estão todas respondidas, estamos quase no fim. Muito obrigada. Acho que sim, que é avisado que primeiro façam um diagnóstico da situação portuguesa, para saber qual é o ponto de partida, mas obviamente também é importante o recolher as boas práticas, sobretudo europeias, que são aquelas que estarão mais próximas da nossa realidade. E que depois se avance então para a regulamentação que seja adequada e que defenda os diferentes interesses em presença. Muito obrigada pela vossa presença, pelos esclarecimentos que deram e desejo-lhes mais uma vez um bom ano. Igualmente, obrigada a todos.